Fique com... Boa noite, senhoras e senhores. Nós estamos aqui nessa segunda-feira com mais uma live da professora Maria Rita Piduta, que é pré-candidata a vereadora em Santa Maria. O assunto do nosso bate-papo de hoje é saúde. Ontem, no dia 30 de agosto, foi o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, uma doença ainda pouco conhecida e que não tem cura, mas que tem tratamento. Porém, chegar ao diagnóstico dessa moléstia pode ser meio demorado, o que faz avançar sintomas e danos, né, que algumas vezes são irreversíveis. Mas se a falta de informação sobre esclerose múltipla pesa sobre a detecção precoce, podemos dizer o mesmo de outros tipos de doença, como câncer ou variedade de diabetes, por exemplo? Então, descobrir cedo essas enfermidades pode, ou descobrir tarde, melhor dizendo, essas enfermidades pode reduzir a qualidade de vida do paciente e vai acabar pesando de alguma forma na conta do SUS. Por causa dessa dificuldade para fazer o trabalho na atenção básica, de repente, mais tarde, a gente vai precisar fazer tratamentos longos, dolorosos e preocupantes, que a gente poderia, talvez com mais informação, talvez com outros tipos de ações, ter evitado. Então, a gente vai bater o papo sobre isso hoje e tentar trazer esse assunto para Santa Maria. Para conversar a respeito deste tema, a diagnóstico precoce, a gente chamou o neurologista Ricardo Pereira Gonçalves, que é coordenador do Centro de Esclerose Múltipla Serra Gaúcha, a enfermeira e professora da UFSM, Fernanda Carvalho, a médica em saúde pública Rosa Wolff e a jornalista Irenice de Oliveira. Vamos começar já a entrar de sola nessa conversa, estabelecendo alguns conceitos. Eu usei algumas expressões tipo diagnóstico precoce, detecção precoce, e provavelmente eu errei esses termos. Eu vou pedir para a professora Fernanda para ela esclarecer, para a gente começar esse bate-papo já sabendo os termos dos termos em que estamos conversando. Mas antes de explicar esses conceitos, Fernanda, fala um pouquinho do teu trabalho, conta um pouquinho do teu trabalho para a gente. Por favor. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, Maria Rita, Tatiana, boa noite, colegas, né? Desejo uma boa discussão para nós. Eu sou fisioterapeuta, Tati, né, de formação, o meu doutorado é em enfermagem, provavelmente foi por isso que imagina, não tem porquê, mas eu sou professora aqui na Universidade Federal de Santa Maria, né, e tenho formação em saúde coletiva, e é o meu tema de trabalho dentro do curso de fisioterapia. Então, como tu estavas falando, os conceitos eles são bastante importantes para a gente alinhar os pensamentos e saber sobre o que estamos falando. Então, é bem importante a gente diferenciar conceitos como promoção da saúde, prevenção de doenças, detecção precoce, diagnóstico precoce e rastreamento. Né? São conceitos interligados que são necessários para o acolhimento da saúde de forma integral, né, nas políticas públicas, dentro da assistência pública de saúde e privada também, mas dentro do SUS como um todo, que envolve privado e público. Então, nesse sentido, a promoção da saúde, ela vai tratar de olhar para as pessoas e para os hábitos de vida que desenvolvem a qualidade de vida. Então, vai envolver conceitos culturais, hábitos diários de vida, né? Então, sempre que a gente fala de promoção, é promoção da saúde, nunca promoção de doença, né? Então, muitas vezes a pessoa fala, promoção, prevenção da saúde. Não se previne saúde, a gente quer saúde, né? Então, é bem importante isso. Então, a promoção da saúde é a primeira ação que eu vejo como relevante na assistência em saúde, porque se todos promovermos uma qualidade de vida, né, o desenvolvimento da nossa saúde, a nossa capacidade de superação da doença, que isso que é saúde, segundo Canguilhem, que é um dos autores que eu me baseio para estudar, saúde coletiva, então, isso é bastante relevante, né? Então, a gente identificar no dia a dia o que a gente faz para proteger a nossa saúde, no sentido de promover mesmo a qualidade de vida. Então, quando a gente promove saúde, a gente está, por consequência, evitando adoecimento, de fato. Mas para prevenir doenças, a gente vai olhar para a doença em si, né? Então, quando a gente fala de prevenção de doenças, nós estamos olhando para a doença, os riscos que a gente corre no dia a dia para desenvolver determinada doença ou determinadas doenças, e aí sim a gente vai estar olhando para hábitos específicos, né? Porém, quando a gente fala de prevenção de doença, não necessariamente a gente promove saúde. Faz sentido para vocês?
né? Porque eu posso evitar o adoecimento, não quer dizer que eu vou ter mais qualidade de vida com isso, né? Então, isso é bastante relevante também para a gente pensar e refletir sobre isso, penso eu, né? A detecção precoce, que aí chega no ponto que tu estavas falando, né, Tatiana, que a gente vai... A detecção precoce, muitas vezes, a falar o diagnóstico precoce. Não, o diagnóstico, ele é precoce no sentido da doença já instaurada, né? A doença já existe. Então, o rastreamento é mais importante ainda, no meu ponto de vista, porque o rastreamento vai produzir a identificação da doença antes que a pessoa tenha os sintomas, né? Antes que ela apareça com sintomas mais sérios e complicações mais sérias. Ou seja, vai envolver o rastreamento do adoecimento na população sem que essa população tenha queixa de fato. Hoje em dia, nas políticas públicas de saúde, os rastreamentos que a gente tem frequentes, já instituídos, vão ser o de câncer de mama e o câncer de colo de útero, né? Então, e o de próstata também. Então, são rastreamentos que são já fixados no calendário da assistência em saúde, justamente para evitar o avanço da doença, né? Então, quando a gente fala de diagnóstico precoce, é diagnosticar o quanto antes para evitar maiores complicações, né? Então, é nesse sentido, então, que os conceitos, né, e esses conceitos que eu trouxe são das políticas públicas de saúde e dos teóricos da saúde coletiva como um todo, da saúde pública, né, tanto brasileiros quanto internacionais, então, que a gente se baseia para poder desenvolver esse raciocínio, né? Então, penso que a gente pode começar por aí. Certo. Agora vou convidar a doutora Rosa para continuar nessa série de conceitos. Um pouquinho antes da gente entrar no ar, doutora, a gente estava falando que a falta de informação pode ser um dos pesos dessa questão da gente não conseguir ter o conhecimento de que está doente, saber que está doente, ou fazer mesmo esse rastreamento de doenças. A gente não sabe que a gente pode buscar, que a gente deve buscar, etc. Mas haveria uma falha na atenção básica, na sua avaliação, que torna mais tardio esse conhecimento, doutora? Realmente assim, a saúde, né, ela já está dita lá na Constituição. O que é saúde, né? Ela tem vários aspectos, e o único item que não é um aspecto da saúde é a doença, né? Daí nós caímos fora da saúde. Então, que ela tem 3 aspectos básicos, que é a promoção, a prevenção e a recuperação. Então, nós, se tivéssemos uma promoção muito boa, nós talvez não precisássemos entrar de forma tão cheia na recuperação, né? Então, esses aspectos são muito importantes. Por quê? A promoção é para o conhecimento público, sabe? As pessoas têm que saber, tu tem que divulgar, tu tem que saber que tu tem que fazer o rastreamento do câncer de mama, que tu tem que fazer ultrassom, que tu tem que fazer isso, os homens têm que saber que ele tem que ir no médico, fazer aquele toquezinho que eles não gostam, mas que de tempos em tempos tem que fazer, o colo de útero, que a mulher tem que ir no ginecologista para fazer, enfim, tu ter o conhecimento de quais são as patologias que vão aparecendo ao longo do tempo, com todas as pessoas, e como tu faz, e com que forma tu usa para prevenção, né? Então, a promoção é básica, e infelizmente a gente não vê muito isso hoje nas unidades sanitárias, elas estão abarrotadas de serviço e acabam que tu não tem, né, esse diálogo com as pessoas, tu não tem aquela reunião de sala de espera, que enquanto tu espera para consulta, tu pode ser atendido, tu pode ser orientado, enfim, fazendo a promoção por enfermeiros, técnicos de enfermagem, até pelo médico, enfim, pelos profissionais dali, utilizar a sala de espera, que às vezes as pessoas ficam a manhã inteira ali e nada. Então, a promoção é fundamental. Porque fazendo uma promoção boa, tu vai chegar no outro item, que é a prevenção. Quer dizer, as pessoas sabendo que elas têm que fazer determinadas coisas e sendo incentivadas para isso, elas vão para essa segunda etapa, que é a prevenção.
né? Que é para fazer o diagnóstico precoce, enfim, que é para tu ter uma forma de não precisar chegar lá na recuperação, ou se chegar de uma forma não tardia, né? Não chegar quando um câncer de mama está metastático, sabe? Tu conseguir fazer o diagnóstico quando ele é mínimo, sabe? Quando ainda não atingiu outros locais, além daquele que ele está se desenvolvendo. E assim qualquer outro tipo de câncer, né? Hoje em dia, nós temos uma incidência relativamente alta de câncer de colo, de cólon, né? Do intestino, né? Intestino grosso, e daí do reto, e temos uma grande dificuldade em fazer uma colonoscopia, né? Mas isso, a colonoscopia, em breve, pelo número de casos de câncer nesses locais, vai ter que acabar sendo uma das prioridades do SUS, assim como é a mamografia, como é o ultrassom de mama, enfim, né? Então, tu precisa ter conhecimento de quais são as patologias para, né, tu como pessoa, como usuário do SUS, não nem como profissional, como usuário do SUS, para te entrar na outra fase, que é de conseguir ir nas unidades sanitárias para fazer a prevenção, tu não precisa estar doente, tu vai lá para fazer a prevenção. E, por último, em caso de diagnóstico, tu conseguir fazer uma recuperação eficiente e decente, né? Então, eu acho que é isso aí já está escrito lá na Constituição de 88, antes mesmo do SUS se encorpar, né? Então, é preciso, né, que tanto os trabalhadores de saúde tenham essa ideia e coloquem ela em prática, quanto os usuários do SUS entendam o que é, através da promoção, o que eles têm que fazer de prevenção, para que a gente não entre na outra fase, que é a recuperação, que já é daí, então, um passo quase na doença, né? Isso mesmo. A senhora estava falando a respeito da questão do usuário do SUS, né? E aí eu não pude deixar de pensar. Eu tive um grande amigo meu, o Luiz Roese, que foi companheiro, esposo da Irenice Oliveira, que é jornalista como eu. Ele foi portador de diagnóstico de esclerose múltipla e nos deixou ano passado, infelizmente, muito cedo. E o Luiz, ele fez todo o tratamento, exames, né, no Sistema Único de Saúde. E eu gostaria de convidar a Irenice agora para contar um pouco dessa jornada, né, porque ela acompanhou incansavelmente ele nessa jornada de busca né, por uma qualidade de vida. Como é que foi essa jornada, as dificuldades? Tenta fazer uma avaliação de como é que foi fazer essa jornada dentro do SUS, Irenice, por favor. Olá a todos, é um prazer muito grande estar aqui. Tenho a Fernanda e a Rosa, eu ainda não conheço, prazer. O Ricardo, a gente já se conhece, a gente tem uma história aí bastante parecida como cuidador, familiar cuidador. O Ricardo certamente vai se apresentar, vai falar sobre isso. Ele tem uma história familiar muito bonita com a esclerose múltipla, né? Enfim, talvez até fosse melhor eu entrar depois do Ricardo, para ele explicar um pouquinho, mas vamos lá. Assim, primeiro, do que eu já ouvi da Fernanda e da Rosa até agora, eu já fiz algumas anotações, assim. E quando o pessoal da produção me chamou para falar de diagnóstico precoce pelo SUS, o Calu, com quem eu falei, eu até disse, Calu, eu sou uma grande defensora do SUS, mas muitas vezes a minha fala, ela é um tanto contundente, né? E é claro que eu defendo, eu acho que ele tem que existir, mas ele precisa melhorar e melhorar muito ainda, para que ele possa ter um acesso efetivo para quem realmente precisa. Sim, como a Tatiana bem colocou, eu acompanhei bastante, sim, o Luiz fez todo o tratamento pelo SUS, mas foi sob algumas condições.
E a gente teve acesso e conseguiu acessar determinados recursos e tal, porque a gente tinha informação. Porque assim como eu, o Luiz também era jornalista, e a gente sabia mais ou menos os caminhos. E não foi a qualquer preço. Porque muito a gente teve que pelear, muito a gente teve que brigar nas unidades básicas, no hospital de referência, na farmácia estadual pública, muitas vezes para a gente conseguir acessar não só o sistema burocrático de ter acesso ao medicamento, por exemplo, mas acessar o prédio, porque o Luiz se tornou cadeirante. E isso, por si só, já era um impedimento para que ele conseguisse chegar. Aconteceu lugares em que o Luiz foi encaminhado para fazer um exame para um determinado lugar que não tinha acesso para cadeirante. E aí ele teve que esperar, por exemplo, mais ou vários dias até que ele fosse realocado. Isso é só para começar, Tatiana, sabe? Então, esse é um dos pontos, assim, eu acho que a gente consegue, mas muito porque a gente, de alguma forma, tem um esclarecimento, né? E consegue se impor e tal. Eu fico pensando no seu João, na Dona Maria, que mora lá no interior de São Pedro, do distrito não sei da onde, e que muitas vezes precisa ser deslocado pelo sistema público até a capital, e muitas vezes não conhece a capital, e ele chega lá, em qualquer dessas instâncias, e muitas vezes ele já é barrado pelo próprio atendente. E não é que o atendente esteja de má vontade, mas o atendente olha para ele e diz assim: este seu papel não está preenchido corretamente, não é o que a gente precisa. Tá, moça, mas o que eu posso fazer? Ah, o médico que tem que lidar. E aí ele vai voltar para casa, vai pegar o pacotinho, a sacolinha dele e vai voltar. Porque eu, Erenice, o Luiz, e a gente que morava na capital, em Porto Alegre, eu ouvi isso. Ah, não, mas hoje nós não temos. Que horas ele foi almoçar? A pessoa responsável pela entrega desse tipo de documento, por a entrega desse tipo de medicamento, por exemplo, ela não vem, ela só vem de tarde. O que eu faço? Ah, ou tu entra na fila de novo, ou tu espera. Não, então eu vou esperar o dia inteiro. Mas por quê? Porque eu sabia que não era esse procedimento. Ou porque muitas vezes eu cheguei com o Luiz na cadeira de rodas e disse, mas nós não temos como acessar. Não, vocês deem um jeito que o Luiz precisa consultar aqui. E eu firmava a pé e aí eles davam um jeito, o Luiz ia lá e consultava. Né? Então, assim, foi... Muitas vezes a gente teve que brigar pelo direito de ser atendido pelo médico. Eu não vou ver nem o caso aqui, o Ricardo sabe, a gente já conversou muito sobre isso, mas, tipo, o Luiz tinha um atendimento numa unidade, um hospital de referência para esclerose múltipla, ele nunca foi atendido pelo médico. É uma equipe maravilhosa no entorno, tanto que a gente conseguiu mudar, a gente solicitou a troca do hospital pelo SUS e a gente foi tocado, porque o médico, e eu brincava, nem o Dr. House, né? Aquele médico do seriado que, por hábito, não atende seus pacientes, até mesmo o House, de vez em quando, desce, vai lá e atende, conhece seus pacientes. Então, assim, isso é um problema. Isso é um problema que precisa ser ajustado dentro do Sistema Único de Saúde. E aí, claro, a gente descobriu, por exemplo, as ouvidorias. Funcionam. Mas quem é que tem acesso às ouvidorias? Primeiro, só quem sabe que elas existem. Segundo, né? Também com o tempo a gente descobriu, porque a gente conseguiu algumas coisas rápido. Assim, o pessoal dizia, leva meses para conseguir tal documento, tal registro, tal procedimento, tal atendimento, né? Porque a esclerose múltipla é uma doença que ela tem multifacetada e ela precisa de um multiatendimento. Com certeza o Ricardo vai colocar isso muito bem. E as pessoas relatavam que demorava muito tempo. Em algumas coisas a gente foi atendido bastante rápido, o que é considerado incomum. E aí a gente descobriu que existe uma coisa chamada profissões formadoras de opinião. Quando tu faz o teu preenchimento lá e tu coloca que tu tem determinada profissão, advogado, jornalista, tu recebe um upgrade na tua fila. É ruim de falar isso? Não é legal. Era bom porque a gente foi atendido antes? Ok, particularmente até foi. Mas eu penso de novo no seu João e na Dona Maria, que moram lá no interior e que são
aposentados, é que são faxineiro, porteiro. Então, assim, esse é um pouco do meu olhar, sabe, Tati? Assim, eu sou muito grata, acho que teve coisas muito legais que aconteceram e foram bem importantes e funcionou. Depois que está dentro do sistema, é interessante, mas a peleia continua. Não é uma coisa simples. Não deveria ser para todo mundo. Ruim sem o SUS, com certeza, não tenho dúvida disso, mas ainda temos bastante para caminhar. Com certeza. A gente recebeu aqui um comentário da Jocelaine Cardoso Gracioli, ela elogiou tua fala, ela disse que é enfermeira há 20 anos e assiste esse tipo de coisa todos os dias, que conhecimento abre portas, né? E é um fato e uma preocupação, né? Está dentro do desafio. Como você disse, a gente tem críticas ao SUS, a gente não quer que o SUS, não significa que a gente quer que o SUS acabe. Nós defendemos o SUS, muito pelo contrário, né? Mas agora, para fazer o complemento, talvez na ordem inversa, né, da fala da Erenice, eu gostaria que o doutor Ricardo se apresentasse, né, e falasse um pouco mais, vamos aproveitar essa chance, falar um pouquinho mais sobre essa doença, e se o senhor quiser também fazer considerações a respeito do que as moças disseram agora há pouco, senhor, o microfone é seu. Olá, Tatiana, boa noite a todos, boa noite às gurias que estão aqui presentes nessa live, nessa discussão, acho que é enriquecedora. Eu sou médico formado pela Universidade Federal de Santa Maria, né, e neurologista pela Santa Casa, pela Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre, e foquei meus estudos em esclerose múltipla, né. Eu ouvi muito bem a fala da Fernanda e da doutora Rosa também sobre a base do SUS, né, a questão de promoção, prevenção, e isso vem muito ao encontro, acho que do que a Erenice falou, em relação ao acesso ao SUS. Se a gente pegar a lei 8080 do SUS, ela é perfeita. O SUS, no papel, na teoria, ele, se funcionasse daquela forma, ele seria muito bom, né? Eu acho que a gente tem uma dissonância muito grande entre o que está escrito do que é praticado e também com as escolas de medicina, né? A doutora Rosa comentou muito bem sobre prevenção, sobre promoção, sobre... A escola de medicina, ela é focada em tratamento, né? Então, o médico formado sai em busca do seu tratamento. Ele quer o paciente para tratar. Ele não sabe ainda promover saúde. Eu acho que esse é um grande problema da saúde brasileira. A gente não promove ela, a gente trata. Enquanto a gente focar no tratamento, a gente vai perder muito dinheiro, a gente vai perder muita vida e a gente não vai conseguir evoluir em relação à saúde. E trazendo isso para a esclerose múltipla, uma doença desconhecida para a grande maioria das pessoas, a gente vê que a informação é muito importante. A Erenice comentou muito bem, eu acho que conhecer a doença, a doutora Rosa falou isso também, é o primordial, né? A gente tem a doença que não é conhecida por muita gente e que esse desconhecimento leva a uma dificuldade de acesso. Então não adianta também eu ter o SUS que me traz um acesso, que me traz uma possibilidade se eu não conheço e eu não vou pensar no que eu tenho, nas possibilidades que eu tenho. E aí eu levo muito a questão para a escola de medicina. Então, eu como neurologista, eu não tenho que só chegar e diagnosticar o paciente. Eu tenho que, em toda oportunidade que eu puder, passar informação, poder explicar o que pode estar acontecendo, sintomas, sinais, o que a gente pode fazer para evitar. A gente está terminando um mês da esclerose múltipla, né? E quem ouviu falar já de esclerose múltipla sempre vai relatar e pensar, bom, esclerose múltipla é uma doença de velho, é uma doença que leva à demência, é uma doença que leva a uma incapacidade total, é uma doença que o paciente não melhora. Quem está ouvindo a gente hoje aqui e concordou com alguma dessas características que eu dei, errou completamente sobre esclerose múltipla, porque nenhuma delas está associada com esclerose múltipla. Então, a esclerose múltipla é uma doença de jovem, ou seja, pessoas em torno dos 20, 30 anos começam o diagnóstico dessa doença. Pode acontecer nos extremos? Pode. Não é cabível acontecer, mas a idade mais comum é dos 20 aos 30 anos. É uma doença que está associada com surtos, mas aí muita gente vai pensar assim, um surto psicótico, a primeira coisa que a gente pensa. Não, é um sintoma neurológico que a paciente apresenta e que pode trazer um momento de piora, mas normalmente ele melhora, em torno de 2 meses ele tem melhora desses sintomas. Não está relacionado com demência. Então, uma grande questão que nós temos em relação à esclerose múltipla é que as pessoas relacionam ela com demência. Não, ela não está. O nome, o termo, é do ponto de vista fisiopatológico. Então, ou seja, lá de como a doença acontece dentro do cérebro.
Então, todo esse desconhecimento que tem, um jovem que possa ter um sintoma de esclerose múltipla não vai pensar, porque eu não conheço, eu não sei o que que é, vou procurar um ortopedista, porque pode ter sintomas de dormência, de perda de força. Bom, eu vou procurar um oftalmologista, porque pode ter alterações da visão. Então, a busca do desconhecido atrapalha muito o diagnóstico precoce. E que é uma doença em que o diagnóstico precoce faz diferença, porque o tratamento vai ser muito importante, né? Então, no momento que eu tenho um SUS, que nem a Erenice falou, eu ouço muito dos pacientes, porque eu trabalho tanto no sistema privado, mas trabalho no Hospital Universitário em Santa Maria, trabalho no Hospital Público aqui em Caxias e também sou médico da Prefeitura Municipal aqui de Caxias. Então, eu ouço muitos pacientes do SUS falar, mas o SUS é muito bom, desde que tu já esteja dentro dele. Né? Então, eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar e divide essa questão. Então, quando a gente está lá dentro, ele funciona. Né? A questão é o acesso que a gente vai ter para ele. E uma grande crítica que eu tenho é que sistema único de saúde que não é único. Né? Então, assim, primeiro que a gente não consegue ter o paciente... Aqui na cidade de Caxias, a gente não tem o paciente, um prontuário único para o paciente. Né? Eu, por exemplo, aqui alguém já sabe que a gente tem o cartão SUS. Né? Eu sou uma pessoa que tem 3 cartões SUS, de Caxias, Porto Alegre e Santa Maria. Então, como que essa burocracia toda vai nos trazer um benefício de diminuir tempo, de ter um acesso melhor, de ter uma resposta muito melhor? Então, são coisas que eu acho que atrapalham muito mais do que nos ajudam em relação a buscar o acesso a ele. Mas eu acho que um dos focos, e aí eu acho que o médico tem que fazer, porque eu vejo muito na questão da enfermagem, a físio também muito relacionada com isso, em relação de promover saúde, né? Então, assim, o enfermeiro, que nem a Erenice falou, e até a própria Tatiana falou, assim, eles estão muito mais próximo do paciente e eles conseguem fazer muito mais essa promoção. O médico, muitas vezes, ele tem aquele distanciamento do paciente que ele foca em tratamento. Então, ele quer dar medicação, ele quer prescrever um remédio. E eu acho que o médico tem que também ter essa meia-culpa de entender que ele é parte fundamental no processo de acesso ao SUS e de promoção à saúde. Então, no momento que o médico e as escolas de medicina, principalmente, a gente tem tido muita mudança em relação ao currículo de medicina também, não focarem nesse aspecto, eu acho que a gente vai perder muito tempo ainda em relação ao benefício que o SUS pode trazer totalmente para a população. Certo, obrigada, doutor. Daqui a pouco a gente chama de novo. Agora eu vou convidar a Maria Rita para fazer as suas considerações após essa primeira rodada de falas. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Obrigado por terem aceito o convite de estarmos aqui. E eu também até me emocionei muito com a fala da Erenice. E eu estou pensando assim do ponto de vista do povo. Mais de 80% da população brasileira, não sei, me corrige Rosa depois, acessa o SUS. E quando a gente vai ao SUS, eu pelo menos quando eu vou ao médico, eu já tenho um diagnóstico mais ou menos feito na minha cabeça. Se a dor é na cabeça e está muito insistente, eu já digo assim, então eu preciso ir no cardiologista, eu preciso, sabe? E isso que eu sou uma pessoa, eu não sou uma pessoa que não tenha estudo, eu tenho conhecimento. Mas a gente já vai a um determinado médico, né? De repente eu cheguei no médico, marquei um cardiologista porque eu estava com vertigem. E aí eu fico sabendo que a vertigem, eu tinha que ir a um neurologista. Se é no SUS, isso foi no particular, mas se eu vou ao SUS, então a pessoa já está com, mais ou menos com alguma coisa na cabeça. Ela já vai com medo. O nosso povo, quando vai ao médico, já está apreensivo. Quando chega ao médico, ele já não é bem recebido logo na entrada, em função das suas vestes, da sua postura, do seu jeito de ser, se está bem arrumado, se não está. Atualmente, eu frequento o SUS. Eu vou ao SUS, e esses dias cheguei lá, encontrei uma colega que olhou para mim e me disse assim, o que você está fazendo aqui? Eu estou sem dinheiro, o leite não me paga, estou aqui, porque eu preciso consultar, preciso receber medicação. E por sinal, vou numa unidade que é muito bem, onde nós somos muito bem atendidos. Mas isso não é a regra. Até porque eu já tenho uma postura, mas eu, sabe, quando eu chego, geralmente as pessoas
muito simples, principalmente as pessoas pretas e pardas, já têm um atendimento diferenciado. E aí, o que está faltando? Eu vejo assim, ó, quando tinha a equipe de saúde da família, não era mais fácil, Rosa? Fernanda, tu não acha que quando tu tem um acesso mais próximo da tua casa, esse SUS que se distancia... Gente, nós precisamos do SUS. Porque se nós não tivermos SUS, nós vamos estar mortos, porque o povo brasileiro, a grande maioria, mais de 80%, só pode acessar o SUS. E nós precisamos da medicação, que o povo precisa dessa medicação que é fornecida. Como é que nós vamos fazer, né, quais são as estratégias que se pode ter para que o SUS cumpra o seu papel? E aí a Irenice foi magnífica. De repente, no papel está muito lindo, mas na prática não é difícil. Então, nós vamos ter que, quem sabe, nós vamos ter que chegar num meio termo, vamos ter que ajeitar para que nenhuma das partes fiquem mal atendidas. Agora, eu acho que não só os médicos, mas os cursos que trabalham com saúde, a primeira coisa que deveriam trabalhar era com a questão de direitos. Entender que quem chega ali para ser atendido tem o direito de um atendimento qualificado, né? E a pessoa que está ali também tem o dever de fazer isso, porque senão tu chega lá já com alguns sintomas, né, do problema da esclerose múltipla, e vai levar quanto tempo para o médico chegar ao diagnóstico, sabe? Então é por aí que eu gostaria a minha inquietação passa por aí. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem que ter alguém, não sei quem é essa pessoa que vai fazer, que não é na ouvidoria, que vai contribuir para que as pessoas do povo tenham acesso com dignidade, que entendo, é um direito que estão usufruindo de ter um atendimento de saúde qualificado, porque ele é um cidadão brasileiro, ele não é um cidadão de segunda classe. A Fernanda tinha erguido a mão para falar. Isso, é porque quando eu começo a falar disso me sobe, assim, né, porque eu adoro esse assunto de direitos, né, e é muito da participação social, né, até teve uma pergunta ali de alguma, eu não gravei o nome, mas eu observei a pergunta dela, que ela perguntou por que em determinadas cidades é de um jeito e, né, resumidamente a pergunta dela era nessa perspectiva, e aí vai ao encontro do que a Maria Rita estava colocando, que o SUS, na verdade, e como o Ricardo até falou, né, que o SUS no papel ele é maravilhoso, e eu sou apaixonada pelo que ele é no papel. E aí o que eu vejo, né, tanto na área da formação, e eu atuo na formação em saúde, na medicina, já atuei na enfermagem, já atuei na terapia ocupacional, na fisioterapia, na educação física, né, então já dei aula para vários cursos e eu entendo o que cada profissão contribui para essa assistência. E em todos os casos, o que eu percebo é a discrepância do que é colocado no papel como o SUS e o que esses profissionais têm de conhecimento desse SUS. Então, eu não consigo trabalhar na educação em saúde, que vai agora ao encontro que a doutora Rosa estava colocando, eu não consigo trabalhar em educação em saúde como profissional se nem eu conheço o SUS. Eu não sei que o usuário tem direito à participação social. E é pela participação social, como a Irene estava colocando, que a gente consegue. Só que eu só vou ter participação social quando eu tenho conhecimento de que eu tenho esse direito. Concordam? Né? Então, o profissional da saúde, ele precisa conhecer o serviço, ele precisa conhecer o SUS e como é que ele funciona, qual é o trâmite dele completo, para poder instrumentalizar esses usuários, para eles conhecerem os seus direitos, né? E aí é muito do que a doutora Rosa estava falando, da educação em saúde, enquanto o usuário está na sala de espera, por que não informar quais os trâmites, quais os processos dele, qual o itinerário terapêutico, o caminho que ele vai fazer nessa rede de assistência,
que é o que a Erenice enfrentou, né, teve que descobrir às custas de inteligência, de capacidade de compreensão, que não é todo mundo que tem, a gente sabe disso, infelizmente, mas todos temos direito, independente de eu ser rico, ser pobre, de eu ser negro, de eu ser branca, não tem, né, o SUS é para todos, de fato, nem se eu sou estrangeira, eu tenho acesso igual, entende? Então, enquanto a gente não tiver uma formação forte, e é isso essa é a minha briga como professora, de formar esses profissionais, futuros profissionais, para compreender esse sistema, para atuarem a favor desse sistema, para fazer com que essa assistência chegue, não só assistência, a gente sabe que o SUS é muito mais que assistência, mas que chegue à maioria das pessoas, porque 80% dos problemas de saúde precisavam ser atendidos na atenção básica, para justamente evitar o agravamento do problema de saúde e o aumento do custo da assistência. E aí isso não acontece porque são disciplinas, são conteúdos que não são valorizados na formação ainda. A gente ainda é formado no modelo biomédico para olhar para a doença, como o Ricardo falou, e a gente não olha para a saúde. A gente não sabe nem dizer como é que o que é ter saúde. A gente de cara entra na formação para ver doença. Então, como é que a gente vai valorizar a saúde, entende? Então, é uma transformação de mentalidade muito ampla que a gente precisa. É a minha percepção. A Marisa Bastos Pereira, aqui nos comentários, ela comenta que em Santa Maria temos apenas 25% de cobertura de equipes de ESF, de Estratégia de Saúde da Família, e que precisaria de uma abrangência de 80%. Ninguém mais especialista para falar sobre esse tema que a doutora Rosa. E a Maria Rita também vai colocar a respeito disso. Só deixa eu complementar um pouquinho. Fica à vontade. Posso interromper um pouquinho de novo? A Marisa colocou uma questão bastante importante, que eu falei dos profissionais, mas para apoiar esses profissionais e a formação deles, já que eles já estão na rede, precisa do apoio dos gestores, como a Marisa colocou ali. Né? Precisa realmente de um trabalho forte de capacitação dessas pessoas que não foram formadas nessa perspectiva. Obrigada, desculpa. Doutora Rosa. Realmente, nós temos uma cobertura em relação às unidades de saúde da família bem inferior àquela necessidade que nós temos. Santa Maria tem um problema grave, que é os recursos financeiros. Né? Santa Maria é uma cidade relativamente pobre. Então, aquilo que ela colabora com o SUS, quer dizer, a parte dela em relação ao SUS, baseado no tanto que ela arrecada, é inferior ao que teria necessário para o número de pacientes, número de pessoas que utilizam o SUS. Então, faz com que não exista o número de unidades de saúde da família com as equipes treinadas, né, para atender esse 80% que seria o ideal, de 75% a 80%. E nós ainda temos um outro problema aqui em Santa Maria, que é a falta de capacitação. Falta de capacitação para os trabalhadores que já estão e para os que chegam. Então, por exemplo, tu passa num concurso, é chamada, te jogam lá para uma unidade de saúde e diz, ó, te vira. Entendeu? E não é assim, quer dizer, o colega Ricardo ali falou bem, a universidade, ela não prepara para o atendimento ao SUS, principalmente os médicos. Né? Os médicos jamais fazem estágio nas unidades básicas, tinham que fazer, pelo amor de Deus, porque quer queiram ou não, 90% deles, em determinados momentos, vão atender o SUS, seja na atenção primária, seja na atenção secundária. E eles não entendem isso, não sabem o que é o SUS, não entendem as regras básicas do SUS, não foram preparados para isso. E, de repente, são jogados num mercado de trabalho que faz com que eles necessitariam, vamos dizer assim, saber alguma coisa a mais. E não são, não tem. Né? Então, daí entra nesse caos que a gente vê. Né? A atenção básica que deveria resolver 75% a 80% dos problemas da sua comunidade não consegue fazer isso.
Então, existe o encaminha para lá, quer dizer, se eu vou lá e digo que tenho uma dor no peito, pode ser que seja uma verruga ou que seja um abscesso qualquer, eles me mandam para o cardiologista. Sabe? Então, existe uma deficiência nessa atenção básica e tem o encaminhamento, quer dizer, se eu estou com dor de cabeça, eu vou para o neurologista, se eu estou com não sei o que, eu vou para não sei o que lá. Então, a atenção básica, ela não assume o seu papel, ela não responde ao seu papel. E, em consequência disso, incha a atenção secundária e tem aquelas filas homéricas até que consiga uma consulta. Quando consegue uma consulta, é encaminhado para não sei aonde, né? E se for encaminhado, por exemplo, para um hospital qualquer, ainda vai ficar numa outra fila de espera até chegar a ser encaminhado para lá. A atenção secundária, em geral, não devolve o paciente para a atenção primária. Quer dizer, ele tinha que ter uma contra-referência explicando qual é o diagnóstico, qual é o tratamento e como é que essa atenção básica vai acompanhar. Porque se a atenção básica está encaminhando, é que ela não sabe o que vai fazer. Então, é preciso que essa atenção secundária devolva de forma organizada, senão é o caos. Né? Então, por que em alguns lugares, como eu vi a pergunta ali, a coisa funciona de uma forma diferente? Por quê? Porque a organização é de uma forma diferente. Os gestores resolveram a situação de uma forma diferente. Que foi mais positiva, foi mais com maior qualidade. Então, eu vejo, assim, como um grande problema que nós temos, agora não sei, me parece que a Faculdade de Medicina da Unifra, ela está um pouco mais relacionada com o SUS e os estágios, né, então isso deve ter melhorado um pouco. Mas quando era só a Universidade Federal, nós não tínhamos médicos na rede básica fazendo estágio nunca, sabe, não. Isso aí, olha, eu tenho 37 anos, 38 anos agora de serviço público, e não vi isso, né? Jamais teve um estudante de medicina fazendo qualquer estágio nos postos que eu atendi. Então, essa é uma realidade, quer dizer, primeiro, educação, capacitação das equipes, para entenderem o que é o SUS. Sabe, quando eu era do Conselho Municipal de Saúde, volta e meia a gente fazia palestras, né? E eu ficava pasma de ficar olhando para as pessoas que eram todos trabalhadores de saúde que estavam assistindo, que aquilo que eu estava falando parecia que era, sabe, uma coisa surreal. E já eram trabalhadores do SUS. Então, eu acho que começa por isso. Primeiro, valorização profissional. Valorização profissional. Eu sou defensora até de metas, sabe? De que tu tenha uma cobrança pelo aquilo que tu faz. Muitos colegas meus, né, de serviço público são contrários a essa minha ideia, mas eu acho que tu tem que ter. Terceiro, capacitação. Capacitação contínua. Né? Todos os dias nós temos alguma coisa nova, e a gente aprende coisas novas. Agora, com o colega Ricardo ali, da esclerose múltipla, eu fiquei sabendo essa semana que Santa Maria é o top, que nós temos a incidência de esclerose múltipla por 100 mil habitantes, o dobro do que é esperado, do que é o normal. Eu não tenho bem certeza dos números, mas, se não me engano, se espera que seja 13 por 100 mil habitantes. Santa Maria nós temos 27, me parece que é isso. Né? Então, para entrar nesse assunto. E, então, só que isso... 37 anos de SUS, fiquei sabendo semana passada. Entendeste? Então, nós precisamos, assim, ó, primeiro, aquilo que eu já falei, capacitação, 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 se colocar no lugar do usuário, né?
Quando eu era do conselho, que eu ia nas unidades básicas e tinha um papel lá escrito que o usuário que for grosseiro, que desaforar, ou sei lá, não me lembro qual é os termos, aos trabalhadores, é sujeito à lei, não sei o quê, com prisão, não sei o que lá. Eu tinha o prazer de chegar na unidade sanitária e arrancar aquilo. Né? E costumava dizer, nós temos que colocar um outro cartaz, trabalhador de saúde que não tratar bem o usuário do SUS está sujeito a isso e aquilo, entendeu? Porque no momento que o paciente entra na unidade sanitária, se ele já lê aquilo, tu já está mostrando, tu já tira um pouco dele, daquela liberdade dele de chegar e de dizer, de falar, de mostrar toda a sua sintomatologia, tudo o que ele tem, seu sofrimento, né? Então, os itens que eu falei. Primeiro, a capacitação dos trabalhadores, as escolas de medicina, principalmente, né, se tornarem conscientes de que o Sistema Único de Saúde é para 80% da população e que eles não estão sendo preparados para isso e que, na verdade, eles estão sendo preparados para os 20% que não vão utilizar o SUS, né? Então, não tem por que tu investir um monte de dinheiro num curso de medicina para ele tratar 20%, 30% da população, né? Então, eu acho que essas são as regras, né, a meu ver, que podem fazer a diferença. E, claro, a saúde da família, tu ter o número de unidades de saúde suficientes para atingir toda a população que necessita do SUS. Enquanto isso não acontecer, e que as unidades básicas, que a gente chama, que não são de saúde da família, possam ser apenas referência. Então, por exemplo, eu sempre digo essa ideia, pegamos lá determinada região, vou citar Alto da Boa Vista, não pode ser que não seja assim, em que a predominância da população de lá é idoso, né? Então, vai ter as unidades de saúde da família e a unidade da Santa Marta vai ter um geriatra. A unidade da Santa Marta vai ter um profissional de atenção secundária para os problemas que existem naquela região. Né? Se nós temos uma região que tem um bando de criança, nós vamos ter que botar nas unidades básicas um pediatra, né? E assim vai, quer dizer, nós temos que entender o nosso território. As unidades básicas não basta ela estar no território, ela tem que entender o território. Se no território de determinada unidade sanitária tem lá 500 postos de saúde, posto de gasolina, tu tem que ter uma ideia das lesões que esse posto de gasolina está provocando, né, para te poder trabalhar com isso. Então, é fundamental a unidade básica ter o seu território delimitado, ela conhecer o seu território, todos os riscos que esse território tem, e a forma de atuar. Para isso, eu preciso de capacitação. Para isso, eu preciso de uma visão diferenciada do SUS. Não é uma unidade de saúde que as pessoas vão lá e procuram uma unidade porque estão com dor de barriga. Não é isso. Sabe? Isso sim, mas antes disso, nós temos que conhecer o território para poder fazer a promoção. Já falei demais. Fico entusiasmada. Não, e foi muito gostoso ouvir a senhora falando também. Temos aqui a Marisa Bastos Pereira, que enquanto a senhora estava falando, ela estava também comentando, né? Falou que o grande problema é a territorialização, territórios com equipes completas e outras insuficientes. A questão das vulnerabilidades da população também devem ter atenção. A diferença nos territórios e os níveis de atenção não se conversam. A Carla Flores diz que, doutora Rosa, a atenção primária já funcionou por muito tempo aqui. Defendo o odonto da UFSM, começando a falar e suscitar o que é o SUS. E a Eni Teixeira diz que é muito corriqueiro que a doutora Rosa fala, como usuária, ela fala como usuária, muitas vezes aconteceu comigo, parabéns.
Mas, doutor Ricardo, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações, imagino que o senhor tenha a respeito dessas falas, e também a gente falou do fato de Santa Maria ser uma cidade, né, com poucos recursos para investir, para investimento. Mas o senhor tem experiência em outras cidades com mais recursos? Talvez o senhor tenha uma experiência diferente? Ou o que é diferente, o que é igual, o que é melhor? Eu acho que falar depois dessa fala da doutora Rosa é um pouquinho complicado, né? Porque ela falou muito bem e conseguiu explanar muito bem, mas eu concordo muito com o que ela fala em relação à capacitação, né? E quando eu comentei antes sobre as escolas de medicina que estão se voltando agora muito para a questão do SUS, a gente aprende na escola de medicina o tratamento, né? O tratamento a gente busca para 100% das pessoas. Na realidade, o que a gente busca é aqueles 20% que a gente vai achar que vai tratar esses 20%, quando na realidade todos nós vamos tratar no SUS também, né? O que eu vejo muito? Eu me formei em 2011 aqui na Federal de Santa Maria, e na época a gente já ia para a unidade básica. Então, assim, era o currículo novo em que a gente já estava indo. Eu me lembro que na época eu fiquei 2 meses na Urlândia, com o doutor Adolfo, se eu não me engano era o doutor Adolfo, acho que devem conhecer, isso, e a gente ficou 2 meses lá, e 2 meses no interior, em Agudo, eu fiz o meu internato regional. Então a gente teve o acesso ao Sistema Único, à porta de entrada. Hoje, nesse momento meu, eu já fiz essa porta de entrada, eu faço atualmente o acesso secundário, né, a atenção secundária como neurologista, e faço também o hospital universitário emergência. Então eu consigo transitar em todos eles e ver as dificuldades, e como no caso a minha mãe escreveu ali, né, porque é minha mãe, a dificuldade de conversa entre esses acessos, né. Então eu recebo o paciente na emergência, eu recebo o paciente da atenção primária e eu tenho que mandar o paciente de volta para a atenção primária dos 2 locais. E é uma dificuldade muito grande. A gente vê que o profissional que está na ponta, ele parece que não entende o que é uma atenção secundária e o que é a atenção terciária. E isso complica muito e traz muito gasto de conhecimento e muito gasto financeiro, ainda mais para a cidade de Santa Maria, por exemplo, que não tem investimento muito grande na saúde. O que eu vejo aqui em Caxias do Sul? Caxias do Sul é a segunda cidade do estado mais rica, então a gente tem aqui um SUS que ele é muito bem equipado, só que a gente consegue ver que nos últimos anos ele vem deteriorando, né? Por mais que a gente aqui conseguiu capacitar muito mais a atenção secundária, ou seja, nos últimos 3 anos, mais ou menos, teve um acréscimo de quase 20 especialistas na atenção secundária. Então, assim, a gente está focando em atenção secundária, mas o mais importante, tanto quanto a Fernanda já colocou, como a doutora Rosa comentou, a atenção primária resolve 80% das causas. Da busca pode ser resolvida ali. E isso falta capacitação, e aí eu trago mais uma vez a minha culpa para o médico, que ele muitas vezes está ali sentado, talvez para encaminhar, né? É o famoso au-au, né? Ah, é uma dor de cabeça? Vai para o neurologista. Ah, eu tô com uma dor no peito? Vai para o cardiologista. Você pode sentar e fazer, mas eu não tenho recurso aqui na unidade básica. Então nós temos que buscar o recurso na unidade básica. Eu não posso passar o problema adiante, né? Quando digo o problema, não é o paciente, mas a situação. Eu não posso passar isso para o outro tentar resolver, porque talvez o outro também não consiga, e mais, quando chega para lá, chega 2 pacientes, um paciente com a necessidade real de busca dessa atenção secundária, e uma que já podia ter sido resolvida, ou seja, a gente está perdendo tempo em relação a entender o que o paciente necessita, entender o que a saúde precisa. Então, eu acho que a capacitação é necessária mesmo, né? Buscar essa capacitação de todos os profissionais. E eu acho que principalmente do médico. Muitas vezes o médico, ele fica aquém do sistema de saúde, né? Ele não se preocupa em relação a o que está acontecendo, como funciona, como eu faço para esse paciente poder ter acesso mais rápido às necessidades dele. Muitas vezes o médico só quer dar o paracetamol e está tudo bem, né? Mas como o paciente vai buscar isso? Como o paciente vai ter acesso a isso? Quais as dificuldades que o paciente está tendo a ter esse acesso? Então, isso muitas vezes atrasa o tratamento do paciente. E a gente ter uma busca melhor desse acesso é muito importante. Eu acho que fortalecer a atenção básica é muito importante. Só que também a gente não pode só ficar batendo nessa tecla. Tem que fortalecer a atenção básica, tem que fortalecer a atenção primária. Não, a gente tem um sistema único que ele deve ser fortalecido juntamente. Que nem eu disse antes, assim, é único, só que muitas vezes é só no nome mesmo, né? Porque o hospital terciário não se preocupa com postinho de saúde, né? E essa despreocupação é que daqui a pouco nós temos uma emergência do hospital universitário com 15 pacientes a mais
sem necessidade. Então, assim, o gasto energético que está tendo com essa situação, o gasto financeiro que está tendo com essa situação, não traz um benefício nem para o sistema de saúde, nem para o paciente, né? Só fazendo a questão em relação à esclerose múltipla também, uma doença em que o paciente, que nem a doutora Rosa falou, assim, Santa Maria tem em torno de 27,5 pessoas a cada 100 mil habitantes. É a maior prevalência, ou seja, o maior número de casos por 100 mil habitantes no Brasil, né? Então, assim, uma doença que pode demandar de internação hospitalar, uma doença que pode demandar de um tratamento fisioterápico, fonoterápico, psicológico, traz um gasto muito grande ao serviço de saúde. E se a gente puder prevenir isso, explicar ao paciente o que acontece, buscar um tratamento mais precoce, que são tratamentos caros e que o sistema de saúde fornece esse tratamento, ou seja, esse é um benefício muito grande, eu acho super importante para a gente poder trazer esse benefício para o paciente. Então, assim, eu acho que é muito complicado, é muita coisa que a gente tem para discutir mesmo, mas eu acho que o fortalecimento e entendimento de todos os profissionais da saúde, e não específico cada um, é muito importante para a gente trabalhar em conjunto para trazer um benefício para o SUS, né? Desculpa, eu vou também entrar aqui. Mas e o papel do gestor, Fernanda? Como é que fica a gestão pública dessa saúde? Porque a gente está colocando um peso, né, nos ombros dos profissionais. E como é que fica o papel do gestor? Perfeito, Maria. Por gestor, vamos colocar o gestor, né, no executivo, e o que um legislador, né? No que a Câmara, o que pode ajudar nesse sentido também? Eu entendo a gestão de uma forma bastante ampla, assim, né? Porque a gestão ela começa pelo povo. Deveria, né? Deveria o povo ter participação social, como eu falei já, né? E essa participação social depende da educação, desde a escola normal, né? Até na assistência mesmo de saúde dos profissionais. Mas o gestor em si, os políticos, né, que estão envolvidos nessa gestão, eles precisam atuar conforme o SUS preconiza, que é a partir das necessidades locais de saúde. Então, como a doutora Rosa estava colocando, a assistência ela precisa ser planejada em cima do levantamento das principais necessidades da população. Então, se Santa Maria tem uma prevalência tão elevada de esclerose múltipla, por exemplo, era para se ter uma gestão que funcionasse e já tivesse um itinerário terapêutico para esses usuários que fosse bastante clara, de forma a fazer todo um caminho, todo um trajeto, que todos os profissionais conhecessem esse trajeto, e isso vai se dar principalmente pela capacitação que essa gestão precisa dar para esses profissionais, e a possibilidade desses profissionais fazerem essa formação, como a doutora Rosa já colocou. Então, a gestão precisa priorizar essa formação de profissionais, esse momento de capacitação, porque muitas vezes exigem a capacitação, mas colocam mais horas de trabalho ainda para esses profissionais. E isso é uma coisa que sobrecarrega, não resolve e acaba, né, trazendo mais uma instabilidade emocional da relação com os usuários e com os profissionais. Então, os gestores eles precisam atuar nesse sentido, de observar as necessidades locais de saúde a partir dessa territorialização que a gente chama nas políticas públicas, né, dessa identificação dessa prevalência e incidência das doenças, priorizar, e aí sim discutir em cima dessas prioridades onde o financiamento vai ser colocado, porque o dinheiro é sempre um recurso limitado, ele nunca vai ser ilimitado. Né? Em qualquer realidade, se a gente falar de dinheiro, ele tem limitação. Mas qual é a prioridade no município? Quais são as possibilidades dentro dessa prioridade de estabelecer os serviços? Então, o gestor ele precisa olhar dessa forma macro e chamar essa comunidade, chamar esses profissionais para discutirem juntos, definirem essas prioridades, juntos estabelecerem quais recursos necessários e onde vai se aplicar primeiro. Porque a coisa tem que ser progressiva. O brasileiro, nós brasileiros temos muito esse imediatismo de resolver, né, só pegando fogo, quando está pegando fogo, e na verdade a gente precisa fazer um planejamento, né, curto sim, mas médio e longo prazo também. A gente não pode ficar olhando só para o imediato. Então a gestão ela precisa da coordenação para todo esse processo. É assim que eu entendo a atuação da gestão na saúde.
Eu queria fazer um comentário que a Irenice, ela está com a imagem congelada, mas ela disse que estava nos ouvindo e ela queria fazer uma pergunta. Então, a Irenice, se for possível fazer a pergunta agora. Está nos ouvindo? Oi, vocês estão me ouvindo? Opa, estamos. Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Oi, Irenice, não, pode gostaria de fazer. Eu congelei, aí eu não quis sair. Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos. Oi, pode falar. Todos estão ouvindo. Maravilha. Tá. Então, assim, ó, eu queria, na verdade, pontuar e fazer 2 comentários e fazer uma pergunta, na verdade, para o Ricardo, porque eu sei que ele tem uma fala muito pontual e muito interessante, muito forte sobre determinado assunto. Primeiro, Fernanda, muito legal de tu falar, acho que tem a ver, assim, porque eu acho que o SUS, o nosso sistema de saúde, ele é reflexo dos nossos conceitos de sociedade. Ele reflete a sociedade que a gente é, né, basicamente. Então, assim, ó, hoje saiu no Estadão, no jornal Estado de São Paulo, tá, sobre o Atlas da Violência, que foi publicado sexta-feira, e fala que o Atlas da Violência 2020 não tem informações sobre pessoas com deficiência. Esse universo que me é muito caro, por óbvio, porque eu também faço um trabalho junto com mulheres com deficiência. Os responsáveis pela publicação afirmam que o DataSUS, que é o sistema do Ministério de Saúde, que é a base desse estudo, não identifica deficiências nos registros. Representantes do poder público, parlamentares e instituições criticam o descaso com a situação da população com deficiência. E isso é só um exemplo. Eu trouxe isso porque é uma informação bem atual, tá no jornal de hoje e tal. Por quê? E aí eu puxando para a esclerose múltipla é uma doença que traz deficiência de alguma forma, e ela traz inclusive aquela que é chamada deficiência invisível, porque uma das características da doença é a fadiga, e a fadiga é um sintoma recorrente na doença que não se vê, tá? É uma doença de mulheres, que não preciso nem dizer, por si só já tem todas as suas questões, é uma doença de jovens, entendeu? E ela acaba, sim, incapacitando, tanto que ela e o Ricardo pode confirmar isso melhor, a segunda causa de afastamento de jovens do mercado de trabalho, né? E muitas vezes, e aí é que entra o Ricardo, ela, por ser uma doença desconhecida, ela não é colocada, por exemplo, na anamnese do profissional de saúde que está atendendo lá na atenção básica. Porque assim como vocês, né, a Fernanda, a doutora Rosa ali que falou, que afirmam desconhecer essa realidade de Santa Maria, tem muitos profissionais que desconhecem a própria esclerose múltipla. E o Ricardo, de novo, aqui vai aprofundar melhor, o Ricardo é um neurologista especializado em esclerose múltipla. A própria neurologia em si, ela requer um profissional que seja especializado na doença, porque não basta ser, entre aspas, qualquer neurologista. Então, como lidar com uma doença que tem todo esse universo, se muitas vezes naquilo que nos é básico não é atendido? Então, eu gostaria de que o Ricardo explicasse um pouco disso, porque é uma realidade, ele é jovem e ele vive isso também como familiar, porque ele tem um pai e uma tia que vive com esclerose, e essa também é uma trajetória que fez com que ele, né, se tornasse o profissional que é. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho o Ricardo sobre isso. Eu acho que ele foi muito feliz no teu comentário mesmo. O que eu vejo muito é a dificuldade mesmo do conhecimento. E aí eu acho que vem muito ao encontro do que a doutora Rosa falou sobre capacitação, né? Nós temos que capacitar. Ninguém sabe tudo. Ninguém vai saber tudo. Mas a gente precisa ter um conhecimento sobre as coisas, e não pode negar. Do ponto de vista da esclerose múltipla direto mesmo, é uma doença muito difícil, mesmo para o especialista. A gente está aprendendo, é uma doença que é datada de 120 anos atrás, mas que os maiores conhecimentos a gente teve nos últimos 25, 30 anos. Então, é uma doença muito jovem. Eu ouvi a doutora Rosa falar que tem 34, 35 anos, né, de profissão. Então, assim, a gente pega é o tempo que a esclerose múltipla teve um conhecimento muito maior. Então, quem não está no dia a dia não conhece. Mas para o profissional que está na porta de entrada, é importante o conhecimento. Não quero que ele saiba tudo, eu não preciso que ele diagnostique, mas que ele consiga entender um pouquinho e poder encaminhar. E isso parte muito da capacitação desse profissional. Aí cabe muito, talvez, a atenção secundária, capacitar uma atenção primária e conversar junto, e ter válvulas de escape entre uma e outra para acelerar processos. E a gente não ficar esperando uma consulta com um especialista 3 anos e meio.
né? Aqui em Caxias do Sul, por exemplo, quando eu entrei no sistema público, no município, tinha um neurologista. A fila era de mais de 3.500 pacientes. Então, a gente tinha um déficit muito grande e esses pacientes se perdiam. Imagina um paciente, como a Maria Rita perguntou, o paciente demora muito tempo na esclerose múltipla, essa demora pode ser de 7 anos para o diagnóstico da esclerose múltipla, pelo atraso que tem, não na busca, mas talvez dentro do sistema e com as pessoas mesmo, com os médicos, passam por 5, 6 médicos, essa é a média. Então, isso demora muito, né? E eu só queria fazer um comentário, acho que adicionando o que a Fernanda falou em relação à gestão, que a Maria Rita pensou, eu acho que cabe muito ao gestor também ter o conhecimento, porque o que eu vejo muito é que a gente vê pessoas caírem de paraquedas em posições específicas, porque no país que a gente está, a saúde é um bem, óbvio, muito importante, mas também dá visibilidade. Dá visibilidade, dá propensão, dá tudo isso. Então, assim, eu acho que o conhecimento básico de estar lá é importante. Não, é um país da indicação, a gente sabe, né? Mas que seja indicado pessoas que são capazes e que conheçam um pouco do que vão tratar. Eu acho que a gestão, que nem a Fernanda falou, o SUS ele é lindo na teoria. Se nós tivéssemos gestor que conhecessem a teoria, pelo menos, né, seria muito melhor. Então, assim, por exemplo, colocar a Fernanda e a doutora Rosa como gestoras no sistema de saúde, elas têm embasamento teórico para isso, né? Agora vou colocar, sei lá, não quero menosprezar nenhuma profissão, mas alguém que não tem relação com isso vai demandar muito mais tempo. A gente vai ter uma perda de tempo que hoje a gente não pode perder mais. Então, acho que cabe muito à gestão, e aí talvez a Câmara, os legisladores, terem a certeza de que a pessoa é melhor indicada para estar lá. Então, eu acho que cabe muito isso a gente discutir mesmo, não em quantidade, mas sim em qualidade da pessoa que a gente vai ter para benefício da saúde, e não só da saúde, qualquer área específica que a gente tem, acho que no sistema público. A gente está entrando na reta final da nossa live de hoje. Eu queria saber se a Maria Rita queria dirigir alguma pergunta para os nossos convidados, alguma outra pergunta. Ficou no ar a pergunta que tu não chegaste a fazer, Tatiana. Claro que a gente anotou, o programa fica gravado, mas em termos assim de legislação, né? Como é que o legislador, agora não o executivo, mas como o legislador pode contribuir, né, frente a essa situação, né? O cenário é este. Como é que e com toda a situação caótica de saúde que se vive nesse momento no país, quais seriam as primeiras necessidades de legislação? Vou lá fazer uma lei, né? O que se precisa? Posso responder? Tu está perguntando como que se criam as leis em saúde ou as políticas públicas de saúde? Não, que lei... Para resolver esse cenário, primeira coisa que eu tenho que fazer, isso, segundo, isso, terceiro, isso, sabe? Resolutividade. O ideal, nós estamos sonhando, nós estamos, né, sonhando com uma cidade bacana, porque quando o Ricardo me disse que eu sabia, que ele estava em Caxias, eu jamais pensei, Ricardo, que alguém ficasse 7 anos na fila do neurologista em Caxias do Sul, sabe? A gente não passa isso. Aqui em Santa Maria a gente sabe de pessoas que ficam anos com câncer na fila lá esperando o médico. Mas em termos assim, primeira coisa que nós precisaríamos ter, Fernanda, pensei assim, um diagnóstico, nós temos que ter um mapeamento, uma territorialização. Na Zona Oeste é isso, na Zona Leste é aquilo, na Sul é isso, sabe? Quem está lá, quem vive lá, qual é o nível de educação, qual é a idade, papapá, quais são as possibilidades e doenças. Tá, são várias coisas. Fernanda, um pouquinho antes de responder, a Marisa já está há algum tempo aqui falando de uma expressão que eu não ouço falar em Santa Maria há uns 12 anos, que se chama de gestão plena. Então, quando vocês fizerem a rodada, falem, por favor, a respeito disso. Pode falar, Fernanda, desculpa te interromper. Não, imagina. Então, como eu disse, a gestão ela tem que envolver o usuário, profissional de saúde,
legislador, né, os políticos e o próprio governo, né, no caso do município, a prefeitura. Então, para ter essa visão geral, precisa partir desde o gestor e estimular, incentivar e capacitar os profissionais para que façam levantamento, façam essa territorialização, que alimentem os sistemas de informação em saúde, né? Então, eu preciso ter essas informações disponíveis. Olha, já faz uns 3, 4 anos que a gente vem com um déficit bastante grande, por exemplo, do DataSUS, que eu não lembro quem foi que citou, mas eu acho que foi a Erenice. É um sistema que está bastante atrasado, assim, em questão de alimentação de informações. Então, os profissionais não reconhecem a importância desse levantamento porque não tem a capacitação. Então, aí as pessoas não têm essa informação, acham que não é relevante, então não desenvolvem políticas públicas nesse sentido. Então, tem esse trâmite da gestão estar olhando para essa situação em que eles precisam de dados para fundamentar, precisam os profissionais de saúde efetuarem esse levantamento e divulgar isso, e precisa também a organização social, ou seja, se eu sou usuária do sistema de saúde, todos somos, eu preciso estar me organizando em coletividades. Por exemplo, se eu tivesse esclerose múltipla, eu precisaria entrar em contato com uma associação, com um grupo, já, né, uma entidade já com CNPJ, né, que tenha representação, e exigir que essa associação ou essa sociedade organizada vá ser incluída, por exemplo, nos conselhos locais de saúde, nos conselhos municipais, nos conselhos estaduais e nos conselhos nacionais. Então, a partir da participação nesses conselhos e, por consequência, nas conferências de saúde, que ocorrem a cada 4 anos, a conferência municipal, a conferência estadual e nacional de saúde, onde vão ser levantadas as demandas para os próximos 4 anos de governo, ou seja, o primeiro ano do próximo presidente, governador-presidente, e mais os 3 anos seguintes, né? Então, ele avança, na verdade, num próximo governo, né? 1 ano. Então, a gente tem que ter essa participação social para desenvolver essa agenda de demanda, porque o governo e a legislação só vai atuar a partir dessa agenda de demandas da população. Está fazendo sentido? Estou sendo clara? Então, as pessoas precisam participar, né, ativamente, tanto os usuários quanto os profissionais, para desenvolver esse levantamento e se organizar na forma de exigir, então, o desenvolvimento de legislações específicas, e aí de toda a formulação da linha de cuidado. No caso, por exemplo, deveria ser da esclerose múltipla, já existia aqui em Santa Maria há muito tempo, uma linha de cuidado que é esse itinerário terapêutico que eu estava falando, específica, visto que é uma prevalência muito elevada. Né? Então, essa organização, então, não é um passo só, são vários atores, várias instâncias atuando de forma a contemplar, então, o estabelecimento de uma política pública. Foi mais claro agora, Maria Rita? Consegui responder um pouco melhor? Obrigada. Ótimo, obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Doutora Rosa. Eu acho que a senhora está com o microfone desligado. Dentro desse mesmo aspecto, concordo 100% contigo, Fernanda. E a grande dificuldade, realmente, do sistema, aqui em Santa Maria, vamos ver o nosso quintal, é essa organização, né? É essa indicação de pessoas para exercer os cargos que realmente tenham um entendimento para aquilo, e que as pessoas permaneçam. Eu tenho 7.0 de idade, daí algumas coisas eu não lembro bem, mas eu estive fazendo uma vez um apanhado de 96 para cá, que foi quando mais ou menos o sistema de saúde se reuniu aqui, começou a tomar corpo. E nós tínhamos passado, nessa época, de 96 até 2015, eu acho, 16, quando eu fiz isso aí, quando eu fiz esse cálculo, nós tínhamos tido 23 ou 24 secretários de saúde.
Entendeu? Como é que nós vamos organizar um sistema se as pessoas, se o secretário de saúde, que em geral não tem conhecimento da área, ele entra no serviço e fica um ano e meio. Quer dizer, quando ele começa a saber o que é SUS, ele sai fora e entra outro. Então, assim, é preciso que essa gestão tenha alguma coisa de permanente. Até pode ter um secretário, já que não se vive sem esse, né? Mas que exista, por exemplo, alguma coisa permanente embaixo dele, né? Que tenha alguma estrutura que seja permanente, que vai ficar ali, independente do secretário, e que vai tocar essas coisas. A gente tentou algumas vezes na Câmara de Vereadores que surgissem algumas leis com isso, mas infelizmente a Câmara não pode votar nada que seja oneroso ao Poder Executivo. Só ele pode né, ter origem uma lei dessas. Então, é muito complicado. É muito complicado mesmo. Seria preciso que realmente, como a Fernanda falou, que a população conseguisse falar uma linguagem única e fazer uma cobrança efetiva. Nós tentamos, algum tempo atrás, eu não sei dizer como é que está, porque realmente eu estou fora do Conselho Municipal de Saúde há 3 anos, mas antes de eu sair, nós tínhamos organizado de forma que cada unidade de saúde tivesse o seu conselho gestor, formado pelos trabalhadores de saúde e pela comunidade. Cada unidade de saúde teria que ter esse conselho gestor. Cada região sanitária teria o conselho local, que seria formado pelas pessoas desses conselhos gestores para decidir quais os problemas do território e como enfrentar. E que essas pessoas participariam, né, por indicação do Conselho Municipal de Saúde. E, além essas associações, né, que tratam de doenças, nós já tivemos participando do Conselho da Doença Celíaca, associações, quer dizer, mas não, essas associações, elas não têm uma estrutura suficiente para permanecer no Conselho por muito tempo. Eu não vejo outra forma a não ser a cobrança da sociedade, infelizmente. O SUS está no papel, o SUS é bom, o que está escrito ali é perfeito, não precisa grandes melhorias, a dificuldade é o acesso, e o acesso como um todo. E esse acesso vem das dificuldades de gestão e também da falta de capacitação das pessoas, para que possam encontrar formas, né? Eu não sei, eu aqui fora, nos últimos anos, eu trabalhei no CEREST, o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Desde 2007 eu saí da rede básica. Então, algumas coisas aconteceram que eu não sei dizer. Mas nós não podemos esperar que as coisas caiam do céu. E a única forma que eu vejo de cobrança é via o controle social. De qualquer forma que ele se manifeste. E que as pessoas tenham voz, né? Que o usuário tenha voz para dizer. E onde ele vai dizer isso é no controle social. É no conselho gestor da unidade, é no conselho local de saúde, é no conselho municipal de saúde. Certo. Ricardo, alguma consideração? Eu acho que uma das coisas mais básicas que a gente precisa ter é a mudança da mentalidade, né? Eu acho que nós vivemos num país que ele tem projetos de governo, nós não temos projetos de Estado. Então, a gente vê o nosso país a cada 4 anos mudar da água para o vinho, do vinho para a água, no máximo a 8 anos chega, e aí muda-se tudo. Então, quando a Maria Rita pergunta o que o legislador podia fazer, eu acho que mais do que criar leis, porque de leis a gente já está cheio, e essas leis cada vez mudam, e elas mudam conforme a pessoa que está lá, a gente precisa ter um controle maior sobre o Estado do que exatamente sobre o governo. Então, a gente precisa ter políticas de Estado a longo prazo,
Não adianta eu pensar pelos próximos 2 anos, porque eu vou tentar me candidatar para isso, e daqui a 4 anos vai ser aquilo, aí vai ser outro partido. A gente precisa ter políticas a longo prazo. E a longo prazo é que a gente vai ter. O SUS, quando foi pensado, ele não foi pensado exatamente para aqueles 4 anos seguintes, ele já foi pensado a longo prazo. A gente precisa colocar ele em prática. E eu acho que políticas, e o legislador tem muito esse poder na sua mão, é tentar trilhar um caminho a longo prazo, seja na saúde, na educação, segurança pública, enfim, em qualquer área. Então, eu acho que muito tem que mudar a mentalidade das pessoas. E não é a mentalidade do político, é a mentalidade da sociedade. Eu acho que a sociedade brasileira precisa mudar e precisa crescer nesse aspecto. Então, eu acho que essa mudança é muito importante para o acesso à saúde, para o acesso à educação que a gente precisa ter nesse país. Só gostaria de completar, só para dar um exemplo, desculpe eu entrar assim, só para dar um exemplo, Ricardo, quando existe uma política, isso é experiência pessoal, quando existe uma política de determinado governo que dá certo, pode ter certeza absoluta que o próximo vai terminar com ela. Ou então ele vai mudar o nome para manter aquela política e botar dizer que é minha. Mas na maioria das vezes ele vai terminar com ela e cria uma outra parecida, inferior, sabe? Só para completar o que tu disse, a minha experiência com isso desses, e não faz 35, eu tenho 45 anos de formada e tenho 40 anos de serviço público no estado, agora no município que eu tenho 38, tá? E já vi isso muitas vezes acontecer, muitas mesmo. Por isso a importância da mentalidade mudar, né? E a mentalidade da população. Não é o político que a gente cobra. O político é o reflexo nosso. Então, nós precisamos mudar para criar políticas a longo prazo e pensar no bem da sociedade e não no seu benefício próprio. Não, sensacional. E vocês falando isso, eu acabei de lembrar, né, que nós temos, no momento, um burocrata no Ministério da Saúde. E aí hoje passou a parte das imunizações para um médico veterinário. Então, mesmo a gente não entendendo de saúde, que a gente está tendo essa aula de SUS aqui com vocês, e de cuidado, e de saúde, de como as coisas funcionam, vai dando um pouco de tristeza, porque virou piada. Então, é bom, contratou um veterinário porque ele vai para a imunização, porque ele vai vacinar o gado. E virou uma piada, não é? Dá um pouco de pesar mesmo, né? Maria Rita, fala. Não, eu só pensei a interface com a educação, né? Povo ignorante, quanto mais ignorante, melhor. Então, entra aí, e aí manipula mais, né? E vamos lá para as moralidades, vamos lá para as questões ideológicas. Vocês foram perfeitos. Vamos encerrar? Só tenho a agradecer. 1h26. Isso que nós temos só uma, né? Não sei se alguém quer fazer alguma consideração mais, a se despedir. Eu só posso agradecer. Posso, metida, né? Sempre. Oi, Denise, desculpa. O que a Marisa perguntou, né, da gestão plena. Então, só resumidamente, né, só para não deixar a pergunta em aberto, o quão importante é a interação do município nas comissões intergestores, bipartite e tripartite, né, que que são políticas implantadas pelo SUS também, de formação dessas comissões de discussão entre os municípios, né, e entre os municípios e o Estado para planejamento e ação em saúde. Né? Então, essa seria a gestão plena que a gente precisaria desenvolver também e alinhar, né, melhor dentro dos governos. Então, queria aproveitar e já agradecer, já deixar o meu abraço e o meu prazer em estar com essas pessoas tão especiais aqui. Né? Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Aprendi muito. Doutora Rosa, pode falar. A respeito da gestão plena, sabe qual é o problema da gestão plena? É que o município tem que pagar tudo. Sabe? Ele tem que pagar os exames de alta complexidade, ele tem que pagar tudo.
E como nós não temos uma segurança de que as outras áreas, do que os outros níveis de governo vão mandar o dinheiro, nós e já temos o nosso volume de dinheiro para a saúde é pequeno, porque a arrecadação do município é pequena, nós corremos o risco de não conseguir pagar nada, sabe? Porque medicamento, todos esses medicamentos caríssimos, inclusive os da esclerose múltipla, é o município que assume, se ele estiver na plena. E quem vai garantir que o Estado vai repassar esse dinheiro para o município? Então, eu tenho os meus senões em relação à gestão plena, exatamente por causa dessa dificuldade que tem dos outros níveis de governo de garantir o repasse do dinheiro. Né? Vamos dizer lá, usando esclerose múltipla, a pessoa está precisando de dinheiro, ela vai entrar na justiça contra quem? Vai entrar contra o município. Entendeu? Mas não é o município responsável, o Estado tem que repassar e a União tem que repassar, só que, como está na gestão plena, é ele que tem que comandar. Então, o meu senão da gestão plena é a respeito do financiamento. Queria agradecer a participação, dar um abraço na Maria Rita, muitos anos que eu não via ela, saudades, né, da época que a gente brigava junto, né, tá? E agradecer a todos aí por me aguentarem falar, porque falo demais. Eu queria agradecer o convite também de estar participando com pessoas especiais e com um conhecimento enorme, que a gente possa construir um pouquinho mais esse conhecimento e no que a gente puder ajudar nesse aspecto. Então, agradecer e mandar o fique em casa, né, e que aqui ele não, né? Então, acho que isso é muito importante também. Erenice, tá por aí? Fala, Erenice. Não, só para dizer que esse é o Ricardo. Pessoal, muito obrigada por essa aula que vocês deram para a gente hoje. Gostaria de conversar muito mais com vocês e espero que a gente tenha oportunidades de voltar a bater papo. Maria Rita, o encerramento é contigo. Então, eu quero dizer da minha gratidão, né, de vocês estarem colaborando conosco e com as pessoas que estão assistindo, quem vai depois continuar replicando essa live, vai assistir, foram muitos conhecimentos, né, eu acho que essa sabedoria que cada um tem na sua área, e hoje foi praticamente vocês a área da saúde, né, é muito importante para nós, para a população de Santa Maria. E eu agradeço, né, e rogo que a deusa e os deuses iluminem o caminho de vocês, né, com muita luz. Muito obrigado, gratidão. Tchau, pessoal. Boa noite. A gente se vê Beijo, semana que Maria Rita. Beijo, beijo. Muito prazer, Fernanda, muito prazer, Ricardo. Rosa, morro de saudades, né, os anos que a gente não se vê. Erenice, uma beijoca também. Minha filha, gratidão. Tchau, pessoal. Semana que vem tem live de novo.